Deixa eu iniciar. Pronto, começou. Então, eu conversei com as professoras de vocês, do projeto, né? E aí o que a gente vai fazer? Hoje eu vou conversar com elas depois do nosso encontro, rapidamente, para ver como ficou a situação do quiz de vocês. E aí a gente vai consolidar o que tiver das escolas, organizar, que é para a gente poder ter pelo menos um projetinho assim mais completinho de cada escola. Mesmo que a gente, de repente, um projeto que não deu muito certo, ou que faltou alguma parte, a gente pode pegar a pergunta e levar para outra. A gente vai analisar isso, tá? Mas vamos encerrar essa etapa do quiz com vocês. Por quê? Porque vocês tiveram dificuldade, algumas com celular, outras de programação, outras já se entenderam mais, né? E realmente, de repente, até viram que é uma área que elas podem começar a explorar mais. Mas eu acho que o objetivo que a gente tinha ali também já foi cumprido, que era de apresentar o recurso para vocês e mostrar que existem várias possibilidades. O Scratch, ele tem mais essa pegada de fazer vocês terem vontade de explorar e criar os seus próprios projetos, tá? Então, vocês vão poder criar, agora que vocês têm as contas de vocês no Scratch, podem continuar lá, remixando o projeto de outras pessoas, fazendo outras coisas. As professoras também podem explorar mais. Se alguém quiser aprofundar um pouco mais, tem alguns cursos online gratuitos que ensinam, né, um pouco mais esse passo a passo do Scratch, enfim. Mas eu acho que a gente terminar essa etapa, né? A professora Bárbara, estou falando para elas a questão, né, da gente encerrar essa parte do quiz, né? Então, a gente encerra essa etapa do quiz. Tá no mudo, professora? Bárbara, não te ouvi. Boa tarde, boa tarde. Então, Desculpa a demora em entrar. imagina. E aí eu estava explicando para ela justamente isso, que eu conversei com vocês, e aí depois do nosso encontro hoje, eu vou conversar, a gente vai se reunir rapidamente com as professoras para ver em que situação que ficou cada escola e consolidar o que a gente tem do quiz, né? Enfim, a gente precisa ter pelo menos assim um quiz de cada escola estruturadinho. Se a gente tiver mais que isso, melhor ainda, e a gente junta isso depois na página que a gente vai colocar, tá bom? E vamos seguir para a próxima etapa, porque o objetivo não é ninguém ficar desesperado, nervoso, angustiado, nenhuma de vocês querer sair do projeto, não, pelo contrário, né? A ideia é que a gente possa apresentar novas possibilidades e contribuir para que vocês estejam motivados, principalmente porque a gente está nesse momento de pandemia, né? Esse momento de estar afastado desse encontro presencial, que assim é algo que é muito importante para a gente, né? Quando a gente está ali juntas, olhando umas para as outras, trocando, eu circulo na mesa com vocês, as professoras estão com vocês também. Isso é uma parte que certamente é importantíssima do nosso projeto. Porque esse encontro, né, nós estarmos ali juntos naquele ambiente que é um ambiente feminino, que é um ambiente mais acolhedor, né, é um elemento assim que eu acho fundamental. Mas a gente está com esse impedimento, né, por questão de segurança de todas nós, das nossas famílias, né, das nossas pessoas queridas, a gente tem que evitar, né, de se encontrar, principalmente que as escolas mesmo estão decidindo. Então a gente teve que trazer essa adaptação para as atividades online. Então a gente já encerramos o ciclo ali, vocês já viram um pouco sobre o que é a linguagem de programação, entender, né, mais ou menos a lógica, mesmo que, não consegui fazer o que eu queria. Gente, eu também já apanhei a beça nos pés para fazer alguns projetos que eu queria. E certamente, quando eu vou fazer um outro, eu vou errar e aprender, e faz parte do processo, né? O errar, o não conseguir de primeira, faz parte desse processo de ir explorando o recurso, de ir aprendendo um pouco mais, né? E assim, quando a gente chega naquele estágio que está estressado, não adianta continuar. Tem que parar, vai fazer outra coisa, vai dormir, vai ver TV, vai ouvir música, vai fazer o que quiser. Porque a mente cansada, a gente não consegue seguir, né? A gente empaca. Aconteceu aqui outro dia, que teve, não lembro se foi a professora Joyce, alguma professora me perguntou alguma coisa, eu falei, olha, não consigo hoje, né? Não estou conseguindo chegar lá. No dia seguinte, né? Quando a gente dorme, consolida, às vezes, acontece muito comigo, né? Quem trabalha com pesquisa, essas coisas, muitas vezes trava. E aí, quando você está tomando banho, opa, você liga as coisas, tá caminhando, tá? Por quê? Porque você está relaxado, não está pensando naquilo, você está deixando, né, a sua mente relaxar. E aí a gente acaba, às vezes, opa, olha, quando eu estava fazendo doutorado, muitas vezes, quando eu deitava para dormir, é que vinha as ideias, aí eu tinha que levantar para ir anotar. Então, assim, até passei a deixar o celular do lado e aí eu anotava no celular. Por quê? Porque é o momento que o nosso cérebro tem para fazer as conexões, as sinapses, né? Não sei se vocês já conversaram sobre isso nas aulas de corpo humano, de ciência. Já conversaram, professores, sobre isso, o funcionamento do cérebro?
Com as meninas da minha escola que estão aqui, não. Elas ainda não tiveram essa matéria. Aham. A professora Márcia respondeu aqui que... Isso, e a professora está falando também que cada um tem um limite diferente, né? Cada um, isso sobre a questão da sobrecarga, né? Da dificuldade dos prédios. E não tem problema nenhum. Ninguém é melhor ou pior porque conseguiu fazer o projeto como foi proposto, ou conseguiu avançar. Não. Isso tem a ver com os nossos interesses, as nossas habilidades. Habilidades essas também, gente, que vão sendo desenvolvidas ao longo da vida, tá? E não de repente é também, né, a ideia também de mostrar para vocês, ao longo das nossas oficinas, é mostrar que existe isso, que você pode, se você quiser, mas também para que vocês possam experimentar um pouco e, de repente, lá na frente, não seguir um caminho, não tendo a menor noção do que é e depois desistir, né? Então, é importante vocês verem também, de repente, que ali não é a sua praia e não tem problema nenhum com isso, problema nenhum. A gente viu um pouco de eletrônica, a gente falou sobre computação, a gente falou sobre astronomia. E a ideia é que vocês vão pensando, entendendo, enxergando o que funciona melhor para vocês. O que faz vocês se interessarem, né? O que faz o olho brilhar, o que faz ter vontade de continuar. Travou para as outras também ou só para a professora Márcia? Para mim está funcionando bem, não travou não. Tá, professora, deve ser. Ah, voltou? Alguma instabilidade na internet. Então é isso. E aí, então, nosso próximo ciclo. Isso, a professora Mariana está falando. Para mim tá ok também. Oi, professora? Para mim tá ok o som. Tá bom. Então, assim, professoras, é isso. Cada uma tem seu limite. Eu acho que a proposta foi alcançada de vocês conhecerem o recurso, entender a lógica, né, do negócio, ver as possibilidades e se desafiarem, né? Aceitarem o desafio de explorar o novo, de conhecer um recurso novo, de transitar dentro de uma área de conhecimento que muitos nunca viram. Então é isso. Para a gente se desafiar, para a gente buscar, para a gente crescer. E a vida é isso mesmo. No dia a dia, não achem que a gente sabe tudo. Nós, professores, também estamos sempre estudando, estamos sempre aprendendo. E nesse momento, compartilhar com os colegas que estão vivenciando algo semelhante é super válido, né? Então, quantas vezes nós, professores, trocamos, né, umas com as outras? E você conhece um recurso que faz isso? Você sabe como eu faço aquilo? Porque ninguém vai dominar tudo, e tudo bem, né? Ninguém domina tudo. Cada um segue um caminho, cada um tem uma história, e mesmo quem tem a mesma profissão, né, tem ali um interesse maior, ou teve a possibilidade de ter um contato maior com uma determinada área do conhecimento, com um determinado tipo de experimento. E é assim que a gente vai, né, enriquecendo as nossas experiências, trocando, conversando, aprendendo juntas, explorando. Tá, meninas? Eu queria ouvir vocês um pouquinho sobre isso tudo, sobre como vocês se sentiram com relação aos Scratch, principalmente não, todo mundo, né? Mas eu queria ouvir também quem encontrou ali uma dificuldade, e como que se sentiu. E aí, meninas? Pode falar, tá aberto para isso, tá? Cadê? Ninguém? Pô, vou fazer que nem a escola, né? Vou chamar pelo nome, hein? Ninguém tá com o microfone hoje para poder falar um pouquinho? A Rafaela Lima disse que a maior dificuldade foi nesses dias. Ainda tem isso, né? A gente às vezes até tem uma facilidade, gosta de um tema, mas está numa semana que não está legal para você, porque você está cansada, né? Chega uma hora que a gente vai acumulando ali dias e semanas de atividade e você às vezes, né, fica sobrecarregado. Aí a Rafaela tá falando a questão de ficar acordada, porque às vezes acabou de almoçar, dá aquele soninho, né? Ou então tá com sono desregulado. Lembra que a gente conversou sobre isso? Da questão da regulação do sono? Quando a gente está o tempo todo dentro de casa, ficando ainda menos exposta à luz do dia, né? Ficando mais, tendo uma influência ainda maior nessas luzes artificiais sobre os nossos ciclos, a gente acaba ficando assim meio, né, desencontrado. Aí a Rafaela disse que se distrai. Então, isso é uma questão também, né, desse estudo tudo remoto, porque em casa tem vários fatores que distraem. Você tem irmão, tem irmã, tem
pai, tem mãe, às vezes tem vários familiares, ou tem barulho na rua, ou tem um cachorrinho, um gatinho, e aí tudo isso, né, dispersa a gente naquele momento, você olha para o lado, e às vezes perde uma informação, né? Oi, Yasmin, as duas coisas, sobre a oficina, né, e sobre o Scratch, me diz aqui, sobre a vivência. Sobre o Scratch especificamente, você tem alguma coisa para compartilhar com a gente? E sobre as oficinas também, então vocês podem compartilhar sobre as duas coisas. Pode falar? Claro. Eu tive muita dificuldade no último, né, do quiz, que foi, assim, eu nem consegui. Eu até teve um dia que eu comecei a mandar mensagem pra Bárbara falando que eu queria desistir, que eu não tava conseguindo fazer. Aí tava super estressada, porque eu tava tentando ali e não tava conseguindo de jeito nenhum. E eu só tenho 2 dias na semana pra usar o celular, que é quando minha mãe tá no trabalho mesmo, porque quando ela tá em casa, ela tá com o computador. E o computador dela tá super lerdo por estar desde o início da quarentena eu não sei se é conectado, alguma coisa assim, com o do trabalho dela. Então, assim, tudo tá passando de um lado pro outro. Ainda tem a lerdeza do computador, estressa. E aí a gente tá vendo todo dia as mesmas coisas, sem sair de casa, porque eu não tô saindo de casa pra nada. E aí, às vezes, você dá uma... Dá uma pirada, né? Dá uma pirada. Dá uma coisa que só Deus. Isso é, mas assim, é legal a gente compartilhar, né? Eu lembro que a gente teve uma oficina que a gente abriu esse espaço para compartilhamento, então vamos criar essa prática também dos momentos iniciais da oficina, a gente fazer esse compartilhamento que é importante, né? Porque é isso. E é importante a gente não, saber que outras pessoas também estão vivenciando isso, né, Duda? Assim, esse momento da angústia, esse surto, às vezes. Tem dia também, gente, que eu fico meio surtada também, que eu falo, gente, hoje não dá. E aí eu travo, não consigo fazer nada. Só que, assim, quando eu tenho que dar aula, não tem jeito, né? Eu tenho que dar aula naquele horário. Mas outras coisas que eu faria ali, eu paro e desisto. Falo, não, hoje eu não consigo, não tô, não, né? A gente não adianta forçar, às vezes você tá no seu limite. É melhor descansar para depois você retomar do que ficar forçando, porque senão você vai, né, ultrapassar o seu limite e isso vai te fazer mal, né? A Yasmin disse que quase não teve dificuldade com o Scratch, achou bastante interessante o Scratch também, bastante divertido ver que estamos conseguindo fazer alguma coisa. Então, ela disse que é revigorante ver que dá certo, né? É muito legal, todos esses projetos, não só do Scratch, né? Quando vocês trabalharam com a eletrônica, quando a gente fez monitoramento. Então, quando as coisas dão certo, né, é muito legal. Ou não dá certo, ou dá diferente, mas quando a gente tem um resultado do nosso trabalho, é bem legal a gente visualizar isso, né? Então, mesmo que não fique exatamente como a gente quer, né, Yasmin? Aí a Ana tá falando que no início começou a usar o Scratch foi pelo celular. Aí achou muito difícil, quase chorou por não conseguir mexer, tadinha. Dá agonia, né? E aí, depois ela começou a usar o notebook do primo e aí achou mais fácil. Realmente, meninas, ele não é apropriado, talvez eles tenham que melhorar um pouco essa interface, né? No celular é um grande desafio. Ele é feito para você fazer a programação no computador, né? E aí realmente facilita assim infinitamente. Então, quem estava no celular certamente prejudicada nesse sentido, né? Mais alguém, alguma professora, alguém quer falar mais alguma coisa sobre essa vivência das oficinas online ou, né, sobre o uso do Scratch, o desespero de usar o Scratch, ou a felicidade de usar o Scratch, ou o desafio, né? Assim, como é que vocês se sentiram em relação a isso? Eu gostei bastante, acho bem interessante. Eu gosto de jogos assim, gosto de montar coisas assim, achei bem legal. Mas a questão de tudo online, realmente as oficinas sendo online, prejudica a nossa interação. Eu tenho visto assim, tem sido bem difícil manter contato com as alunas, conseguir fazer isso periodicamente, né? Porque esses dias já tem uns 2 ou 3 dias que eu tô com problema de conexão também. Então, nem que eu quisesse, aí estava fazendo curso, não consegue assistir o curso porque não tem conexão. Aí, hoje, por exemplo, voltou a conexão, eu até entrei atrasada porque as crianças estavam estudando, que eles ficaram sem estudar porque não tinha conexão. Então, assim, é bem complicado mesmo. Realmente, assim, não é para desanimar, né? Mas, de verdade, é para ter paciência. E quando não conseguiu, não conseguiu. É deixar para fazer no outro dia. Continuar
Porque não adianta forçar uma coisa que não tem como a gente mudar, não está no nosso controle, né? Uhum, com certeza. Então, e aí eu tô falando isso, mas assim, é troca de experiência. Eu também fico muito ansiosa, eu também estou envolvida em muitas coisas, eu tenho muito trabalho, muita aula, muita coisa para fazer, e a gente vai ficando tenso. E aí, como a Yasmin falou aqui, né, ela disse que está se sentindo no limite, que tem vários trabalhos pendentes no Classroom e não está conseguindo fazer, porque às vezes é tanta coisa que você não sabe por onde começar, né? Então, talvez, Yasmin, seja importante você ordenar ali, criar uma prioridade, né? Escolhe um, sorteia um para fazer. Não, o pessoal briga com boleto, quando não tem que pagar, tem que sortear. Sorteia aí, ó, vamos ver qual é o trabalho que eu vou fazer hoje. E pega e faz. Pelo menos já fez um, entendeu? Porque se a gente ficar assim, eu tenho que fazer todos esses, aí você fica desesperado só de saber que tem que fazer todos esses e não consegue nem começar. Escolhe um, ignora os outros e vai aos poucos, porque é isso. Se não dá, não dá. Mas é melhor você fazer algum, né? E depois o outro, e vai fazendo aos poucos. E realmente, com essa coisa das mídias, do celular, do Classroom, aí você fica recebendo aviso no celular que tem que fazer. Ai, meu Deus, não fiz. Ai, meu Deus, mais um atrasado. Vai dando aquele desespero, né? A professora Mariana falou que gostou muito do resultado do quiz, que no início foi difícil, mas que depois que aprendeu, entendeu melhor a programação, ficou mais fácil. E que a gente temos que ter limite para cobranças, que tem vezes que não dá para avançar mais. E isso a gente está falando até de se cobrar também, né? Então é isso. E aí compartilhem, tá? Não fiquem desesperadas, não queiram sair do projeto por isso, porque a ideia é a gente estar juntas, tá? A gente se fortalecer. Então, bateu o desespero, conversa com a professora, conversa comigo, conversa com as outras meninas, e aí a gente vai, né, se ajudando. Quando a gente fica desesperada juntas, a gente compartilha o desespero, e aí é um pouquinho mais fácil de seguir isso, tá? A gente sabe que tem várias questões. Os professores têm filho, né? E aí tem o horário da escola da criança também, a internet que tem que competir com a mãe, o computador, o celular, que a mãe ou o pai está trabalhando. Tem um monte de questões aí que a gente sabe, não adianta fingir que não existe. Então a gente segue aqui nos nossos encontros, mas combinando o seguinte, que é importante ter compromisso, tá? Então é importante vocês terem compromisso, saber que a gente tem encontro aqui, que tem que tentar fazer as coisas que a gente combinar. Mas chegou no seu limite? Respeite o seu limite, respira, descansa, vai fazer outra coisa. Tá sentindo dificuldade? Pede ajuda, tá? Nunca é vergonha pedir ajuda, pelo contrário, né? É melhor a gente ter a gente buscar ajuda do que a gente ficar batendo cabeça e depois não chegar no que a gente pretendia, né? Porque aí acaba ficando mais frustrado e cansado. Tá bom, meninas? Tudo bem? Então, respirem fundo. Quem estava desesperado com o Scratch, estamos passando a página para o nosso foco agora. Olha, não estou dizendo que a gente não vai usar. A gente vai pegar esses quizzes que vocês criaram, o que é preciso de algum ajuste, dependendo do que for. Dependendo do que for, eu posso até fazer a remixagem, né? Eu puxo o seu quiz e faço alguns ajustes e compartilho ele ajustado. Vamos ver como é que vai fazer, tá? Vou conversar com os professores. A professora Luciana não está conseguindo retornar. Pede o e-mail dela, que eu vou adicionar ela aqui para o e-mail, e aí ela recebe no e-mail uma mensagem com o link. Às vezes, quando dá esse bug, eu consigo, professora. Ela mandou lá? Tá. Passei ali para ela. Bom, então agora o nosso foco é o podcast que a gente combinou na semana passada. E aí, a gente tinha combinado aqui que vocês iam pensar em mais perguntas, né, para a gente fazer para as nossas profissionais, mulheres, e também perguntas para a nossa série de podcasts, que vai ser, né, a nossa série de entrevistas, podcasts, que vai ser com as familiares, né, com as mulheres familiares ou da nossa rede, né, que a gente quer ouvir essas vivências, aprender um pouco mais sobre como foi a experiência delas enquanto mulher, né? E aí eu queria saber se vocês tiveram ideias para nomes do nosso podcast, se tiveram se criaram perguntas, como é que ficou isso daí? Vamos contar. Meninas. Alguém quer dizer? Alguém pensou? Alguém teve alguma ideia para os nomes, né? Eu pedi para vocês ajudarem a gente a escolher o nome das nossas séries, né? Vão ser 2 séries de podcast. E aí eu pedi para vocês pensarem no nome. Alguém teve alguma ideia?
A Eduarda não está aqui, mas vai falar a ideia dela. Tá. O Rafael esqueceu? Tudo bem, Rafael, sem problemas. Agora a gente pode fazer agora também juntos, tá? Giovana e Marina pensaram, conversaram no grupo, né? Ó, a Gi sugeriu aqui mulheres decididas. Legal, Gi. Então, ó, vou botando aqui para vocês os nomes. Vou compartilhar com vocês a tela. E aí a gente depois faz uma votação entre nós, tá? De qual que vai ser o nome. Então, a gente vai pegar aqui. Deixa eu ver aqui então. Mulheres decididas, mulheres adultas. Já estão vendo a tela? Estou vendo sim. E eu coloquei o e-mail da professora Luciana no Tá. chat. Deixa eu ver. Uhum. Acho que eu consegui voltar. Voltou. De qualquer maneira, eu mandei um e-mail. Eu acabei de mandar o convite também para o seu e-mail. Voltei. A gente está aqui conversando Eu vim agora. para perto do modem. Pode ser. A gente está conversando aqui agora sobre os nomes possíveis para as nossas séries de podcast, as duas que a gente vai fazer, e também perguntas adicionais que as meninas de vocês tenham pensado. Aí, a Marina Vitória aqui sugeriu mulheres. Yasmin tem um total de 0 criatividade para pensar nisso. Tudo bem, Yasmin, não tem problema. Você contribui com as perguntas, tá? Aí a Gi já mandou aqui várias perguntas para a gente colocar aqui para o podcast das mulheres da nossa rede, né? Que a gente vai pensar no nome aqui ainda. Mas eu já vou colocar aqui perguntas. Agora, Maria, a situação dessa. 7 tiros contra o Jacob Blake continua completamente não esclarecida. Então, peraí. Aqui é das profissionais de exata, né? Então, é do outro. Bastante alvoroçados. Eles querem saber por que esse homem acabou levando 7 tiros. Então, tudo aqui. Então, vamos lá. Mais nomes. Nomes para as séries. Quem tem mais ideia aí? A professora Bárbara botou aqui, né? Mulherzinha, vírgula. Mulherão mesmo. Legal, hein? Gostei também. Vamos lá. Guerreiras, a Ana Clara sugeriu aqui. E aí a Marina Vitória disse que acho que a Eduarda queria que mulheres fosse mesmo de letra maiúscula, como eu copiei ali, né? Para dar essa ênfase, né? Na força das mulheres, não é isso? Legal. Beatriz, pequenas meninas, grandes mulheres. Vamos lá. Gostando, vamos lá. Mais ideias. Podem ir sugerindo agora. Mesmo que eu não tenha pensado antes, pensa agora aí, vai dando ideia. Vamos juntas. Ninguém segura elas. Legal também. E aí, mais? Temos mais? Adorei esse, ninguém segura elas. Adorei, muito legal. Mulher de fases? Vamos lá. Botando aqui. Temos mais? Tá vendo como as ideias vão surgindo? Legal. Tem mais? Mas a Yasmin botou aqui perguntas para os profissionais. Vou botar lá no slide dos profissionais, aí depois a gente organiza, tá? E eu mando para vocês. Porque estou pegando as perguntas e aí depois vou juntar, porque pode ser que tenham umas repetidas, né? Ou
E aí, legal aqui, ó. Deixa eu duplicar. Que vocês trouxeram, ela botou aqui agora, né? Já usando os termos que a gente aprendeu, né? De appropriating, mansplaining, interrumpting. Acho legal a gente perguntar sobre isso. E aí, opa, desculpa, fechou. Quando a gente for gravar o podcast, a gente explica, né? Quando for falar sobre isso, já sofreu uma interrupting, aí fala assim, interrupção, né? Muitas interrupções durante a reunião, mansplaining, aí a gente faz uma breve explicaçãozinha, tá? Mas acho que é legal. Ó, mais um nome aí, tipo, mulheres. Mais perguntas para os profissionais, né, Yasmin? Então, para os profissionais. Teve vontade de... Teve alguma coisa que você teve vontade de trocar a faculdade, né? Legal. A gente vai ter que gravar com essas nossas mães em casa, esqueci um pouco de como era para ser. Então, Rafaela, a gente tem podcast, a gente grava o áudio, né? Então, a gente tem a possibilidade de gravar o áudio, mas para isso, as mães, as pessoas que vocês entrevistarem, elas teriam que autorizar, né? E nem sempre, às vezes, elas são tímidas, não querem ouvir a voz delas ali. Então, a gente vai ter as duas opções, né? A gente pode, vocês vão poder gravar com elas, e aí pode gravar usando o áudio do celular mesmo, tá? E a outra opção é você gravar, mas se ela não quiser compartilhar, aí vocês vão escrever quais são as respostas, e quando a gente gravar o áudio, né, a gente pode fazer o seguinte: uma de vocês faz as perguntas e a outra lê as respostas, né, dessa pessoa que respondeu, tá? A gente faz uma dinâmica assim, porque às vezes as pessoas não gostam, né, de dar entrevista, de ouvir a voz dela, de se expor, mas quer até contribuir, tá? Então a gente faz como for possível. Mais alguma ideia aí de nome, gente? Mais alguém? De nome, vamos para os nomes aqui do nosso. Temos essas opções aqui. Esses nomes todos, aí eu pergunto para vocês, esses nomes são para o podcast das meninas das exatas ou são para o podcast da nossa rede? Eu acho que ficou meio misturado, né? Ou vocês acham que a gente pode ter, de repente a gente pode ter um nome só e aí fazer, né? Pode, sei lá, série Mulheres Decididas, exemplo, né? E aí a gente faz assim, a temporada de episódios sobre mulheres mais exatas e a outra temporada sobre mulheres da nossa rede, algo assim. Ou vocês acham que é melhor a gente ter um nome para cada um? Ó, adorei esse, hein, professora? Nossas mulheres, nossa história. Está. Temos mais esse. E aí? Aí a Yasmin falou, pior é que de mulher eu só tenho a minha mãe, minha tia e minha avó materna. Ah, já, gente é beça, Yasmin, tá ótimo. Tá ótimo. E também tem que ver se elas vão querer, né, participar. Tem que perguntar, tem que ver. Uma outra opção também, tá? A gente pode ir trabalhando em diferentes formatos. Uma é a entrevista, né? Com as mulheres das exatas vai ser entrevista. Com as mulheres da nossa casa, a gente vai ter uma liberdade maior,
né? Não precisa ser só da casa, né? Com as mulheres da nossa rede. Então, a gente pode entrevistar, ou então a gente pode fazer uma conversa onde vocês relatem o que elas falaram sobre um determinado assunto, né? A professora Mariana gostou de um nome só com subtemas, a professora Luciana acho que um nome para cada. Estamos divididas. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Vou fazer a votação aqui com vocês. Só um segundo. Alguém vai sugerir mais algum nome? Não temos mais nomes de sugestão? Vamos fazer a votação, então, com esses nomes? Podemos? Eu vou pegar os nomes. Tá. Então, a gente tem aqui duas decisões para a gente tomar, tá? E eu vou compartilhar agora com vocês uma outra tela, que é onde vocês vão votar, tá bom? Sejamos democráticas, hein? Então, vamos lá. Vocês vão entrar, né, em mente.com, que é esse link aqui. Vou botar o link para vocês aqui lá no grupo do WhatsApp, tá? E escrever esse código que está aqui para poder votar, tá bom? Botei aqui no chat para vocês agora. Estou colocando também lá no nosso grupo do WhatsApp. Ué, tá. Peraí que disse que tá fechada a votação. Deixa eu só começar de novo. Só um segundinho. Acho que deu algum problema. O que houve aqui? Vocês conseguiram acessar? Vocês estão conseguindo acessar? Pareceu que ainda não está aberto? Tá. Tá dando que tá fechada a votação. Para aguardar. Que coisa estranha. Deixa eu ver pro...
um segundo, meninas, acho que eu não sei. Vou ver aqui, acho que eu tenho que mexer em alguma configuração. Não, mas acho que esse link aqui... Vê se clicando nesse link aqui, professores, se vai. Esse primeiro que você mandou já aparece para colocar um código. Mas quando entra no código, você consegue votar? Calma aí. Eu não consegui votar, não. Diz que não está aberto para votação. Pois é, esse que foi o problema que deu aqui, deixa eu ver. Tá vendo? Tá dizendo que tá... Ai, gente. Bom, vou fazer o seguinte. Vou usar um recurso mais básico. Queria fazer um negócio mais interativo. Desculpa. Mas não funcionou. Então, vamos usar o Google Forms que é mais básico, tá? Não sei o que está acontecendo, que ele não está abrindo para votação. Eu uso sempre isso na aula, né? Mas é aquela coisa da lei de Murphy, né? Quando a gente quer, o negócio vem. Se alguém também quiser sugerir mais algum nome aí, dá tempo de eu encaixar aqui na votação. Apareceu mais algum nome? Não. Ah, você conseguiu votar, Rafaela? Que estranho. Não, eram duas perguntas. Duas perguntas. Agora abriu para votação. Dá para entrar. Ah, é? Ah, o negócio tá querendo me... Então vai nesse, gente. Já que abriu. Então bora. Que doideira. Estão conseguindo? Até agora só teve uma pergunta para saber se queria uma pergunta e os subtemas ou se era uma pergunta para cada tema. Aí tá mandando esperar e não vai mais. Tá. Todo mundo votou? Deixa eu ver. Mas ele tá com algum problema que não tá registrando aqui. Então vamos fazer. Agora abriu outra pergunta. Abriu? Abriu a pergunta. A minha página. A gente escolher mulheres decididas, mulheres à luta, mulherzinha, vírgula, mulher. Entendeu? Abriu tudo agora. Ótimo, então era só porque demorava um pouco para processar. E eu que não. Ah, sim, já está aqui as respostas de vocês. Ó. Ih, tá bem divertido. Professora Luciana, conseguiu? Eu tenho uma pergunta. Se for escolhido um nome para cada série, aí vão ser esses nomes aqui, certo? Ou se esses serão os subtemas para se for um nome geral e os subtemas. Entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Vamos decidir aqui. Vai depender da primeira pergunta. E a gente vai... tá. Tá bom. Oi, meninas. Professora Luciana conseguiu? Agora abriu Yasmin. Professora Luciana... Primeira pergunta, consegui. Tá.
E aí mandou, e aí não abriu outra? Não. Ué, as meninas entraram e disseram que foi a outra. Aqui tem Pra 9. mim não. Pra mim não, peraí. Tá. Aqui demorou a beça para carregar. Eu acho que o sistema deles está lento hoje, né? Aliás, todos os recursos estão ficando lentos, né? Espera um pouquinho também, Duda, se você acha que vai abrir na tela outra, porque as meninas estão conseguindo ali, já tem 10 pessoas que responderam. A professora Mariana tinha mandado lá. Quantas perguntas são? São duas ou uma? São duas. São duas, isso. Tá, então tá. Porque ele está processando aqui, eu só queria saber se ele vai para outra pergunta ou não. Então não tem outra, tá? São duas, é essa e essa daqui. Então a gente tem 9 pessoas, 12 responderam essa, 13, né? E a outra deve estar carregando para as outras meninas que ainda não conseguiram. Tá lento mesmo. Apareceu, professora Joyce? Ele está processando, eu não sei, na verdade, se a minha pergunta já foi respondida. Se ele anotou, né, a minha resposta. Diz que está processando. Né? Deixa eu ver se... Ó, aqui já entrou 13 e na outra 11. Então está indo aos poucos. Está lento mesmo. Alguém não conseguiu? Conseguiu, Duda? Demorou um pouco, mas abriu, né? Tá. Marina Vitória também. Ó, a gente tem... Tá bom, não vou mostrar ainda então. Ela quer suspense, então não vou mostrar, vou fazer suspense. Conseguiu, professora Luciana. Alguém não conseguiu? Conseguiu, Ana Clara. A gente tem hoje, ó, contando comigo, tem 15, né? Contando comigo não, sem contar comigo, 15. Eu não estou botando não, estou deixando vocês escolherem. Então, a gente tem lá... Todo mundo foi? Podemos ver o resultado? Ou alguém ainda não apareceu a segunda? Vamos ver. A gente teve, deixa eu dar uma atualizada aqui na página. Acho que só uma que não respondeu ainda, né? Então, a maioria votou para ser um nome só, com temporadas diferentes para os subtemas, tá? E quem ganhou, vamos lá? Nossas Mulheres, Nossa História. Ganhou. E aí o que a gente pode, dentro dos nossos podcasts, de repente usar esses termos assim, dentro dos blocos do podcast, né? Usar esses termos para fazer algumas chamadas, para fazer divulgação no nosso, esses nomes que vocês sugeriram, né? Para fazer divulgação na nossa página do Instagram. A gente pode aproveitar, porque eu achei muito legais todas as sugestões. Então, ganhou Nossas Mulheres, Nossa História. Todo mundo está vendo aí a votação? O resultado? Alguém não conseguiu votar? Porque aqui só apareceu 13 votos. Acho que alguém não conseguiu responder essa última. Vou dar mais uma atualizada na página. Eu vou mandar para vocês aí no... Então, a gente teve a votação aqui. Ganhou. Nossas Mulheres, Nossa História ganhou. Tá? Viviane, Oi. e ganhou qual opção? Um podcast só ou vários? Me perdi. Ganhou a opção de um nome só. Ah, com tá, temporadas. beleza. Tá bom.
Tá aqui, ó. Ah, ué. Vai, filho. Vou botar de novo, carregar de novo. Ele realmente está meio esquisito o comportamento do mentinho intermediário. Foi, Beleza, obrigada. tá? Então, temos aqui também, vou botar na nossa apresentação. Ganhou essa opção aqui. Então, obrigada, meninas, por votar. Todo mundo você já tinha usado esse sistema aí de votação? A Yasmin ganhou os dois que você votou, né? Que bom quando a gente participa de uma democracia e consegue, né? Que o nosso voto seja o vencedor. Não tinha usado ainda não, professora Joyce? Professora, isso é bem legal para fazer apresentação interativa. Hoje, particularmente, teve um comportamento estranho, mas costuma funcionar muito bem, tá? Sempre fazendo um vídeo de palavras também, o mentímetro é bem legal. Depois eu passo para vocês aqui. Então, meninas, está escolhido, né? Que vai ser um nome só com temporada de subtemas e teremos como nome nossas mulheres, nossa história. Foi a sugestão de quem que venceu? Foi da professora Bárbara? Quem é que deu essa sugestão? Fui eu. Ah, tá vendo só que legal. Legal. Parabéns! Então, esse será o nome do nosso podcast, tá? Nossas Mulheres, Nossa História. E aí, no caso, foi a segunda opção que ganhou, né? Na primeira questão. Isso mesmo aqui, Rafael. Ganhou na primeira questão, né? Que era sobre se a gente ia ter nomes separados ou se ia ser um nome só. A gente escolheu que vai ser um nome só, então vai ser o podcast Nossas Mulheres, Nossa História, e ali a gente vai fazer temporadas, né, de episódios. Uma temporada vai ser com as mulheres nas exatas e a outra temporada vai ser com as mulheres, né, que estão em volta da gente, tá? E aí a gente pode até depois, de repente, pensar em alguma coisa mais específica, mas a princípio vai ser Nossas Mulheres Nessa História, temporada 1 e temporada 2, tá? Combinado? Ah, tá. Os subtemas que eu estava falando era isso, eram essas duas temporadas. E aí, meninas, é o seguinte. Alguém aqui já gravou, já ouviu? Eu lembro que semana passada vocês falaram que já conheciam, já tinham ouvido o podcast, né? Mas alguém já gravou um podcast, já teve essa experiência? Sim ou não? Não, nunca. Nenhuma de vocês? Nem as professoras? Não? Ah, a professora Jorge disse que grava para a igreja, já teste. A professora Márcia voltou umas perguntas, para as perguntas da Eduarda, para os profissionais. Vou botar lá nas nossas perguntas para os profissionais. A gente está cheio de perguntas para os profissionais, mas a gente também tem que ter perguntas para as nossas mulheres. Tá? Essas perguntas para as mulheres da nossa rede vai ser o seguinte: a gente vai ter algumas perguntas orientadoras, mas é importante a gente ter uma abordagem mais aberta. Em que sentido, né? A gente faz algumas perguntas só para garantir que aquelas básicas a gente vai ter respondido e depois pede assim, conte um pouco sobre a sua experiência nisso ou naquilo. A gente vai pensar, então, nessas coisas um pouco mais abertas, tá? Para que elas possam ter mais liberdade para poder falar, tá bom? Então, vamos ver aqui no final das contas, vamos falar sobre a gravação do podcast e vamos também ver aqui as perguntas. Então, a gente tem de perguntas para as nossas mulheres, né? Para as mulheres das exatas. Vamos lá. Ficou pequeno aqui. Deixa eu aumentar, senão fica bravo para a gente ler. Eu vou mandar para vocês, mas antes, como eu falei, né? Eu vou dar uma organizada aqui em termos de tema, porque algumas perguntas às vezes estão com o tema um pouco repetido, algo assim, tá? Negócio aqui. Estão vendo a tela do PowerPoint?
deu uma doideira aqui, porque eu copiei, ficou muito grande, mas eu tô ajeitando, tá? Aqui, eu acho que foi a arquivação. Na verdade, eu deixei o nome mais porque a gente estava conversando, né, naquele dia e vendo quem falou sobre o quê. Não precisa ficar o nome de quem fez a pergunta. A gente ficou com essas perguntas aqui, ó. Você já foi subestimada na sua carreira por ser mulher? Quando essas mulheres, quando elas descobriram interesse na área, né? Se já pensou em desistir por conta de ser uma área que não é geralmente frequentada por mulheres, por medo de ser discriminada? Qual foi a maior dificuldade que elas já passaram por serem mulheres e estarem nessa área? Como foi a reação da família e dos amigos ao saberem do interesse nas áreas exatas? Se já recebeu salário menor que um homem exercendo a mesma profissão? Você já sentiu que teve menos oportunidades do que os homens na mesma profissão? Se sofreu pressão para escolher a profissão? Se foi subestimada na carreira por ser mulher? Já aconteceu de algum homem falar mal de você ou alguma coisa parecida por estar nessa área? Opa, aqui tem alguém entrando aqui, não? Josiane. Oi, Josiane, bem-vinda. Estamos lendo aqui as perguntas que a gente montou, né, para o nosso podcast, tá? Sua família sempre te apoiou na escolha da profissão? Como você foi recebida pelos homens da sua área? Foi difícil chegar onde você chegou? Qual é a parte mais gratificante de ser, né? Aí fala qual é a profissão dela. O que você diria para o seu eu de 10 anos atrás? Legal essa pergunta também, né? E aí, se já se subestimaram por ser mulher, se já sofreu algum tipo de assédio no trabalho, se já sofreu manterrupting, mansplaining ou appropriation no trabalho, se alguém já falou para você desistir do seu emprego por ser mais atuado por homens, o que te fez ter vontade de entrar na profissão, se você já teve alguma dúvida do que ia fazer ou sempre teve certeza, se teve alguma coisa que fez, né, que você teve que aprender na faculdade, que te deu vontade de trancar, né, que ela está falando aqui, é que às vezes a gente vai para uma faculdade muito empolgado, mas aí tem algumas disciplinas, algumas matérias ou algumas coisas que acontecem que desestimulam, é muito difícil, ou a gente não encontra o apoio que a gente queria, e às vezes isso faz a gente pensar em desistir, né? Trancar a matrícula e não querer mais cursar, ou mudar de curso, isso acontece. E aqui para a família, né, que a gente está fazendo aqui. Você tinha liberdade de expressão? Quantos anos você tinha quando entrou no seu primeiro relacionamento? Como foi? Aí aqui, a Eduarda botou mais perguntas. Oi, Rafaela, vou botar no grupo e aí vocês vão perguntar todas essas. Eu só vou ordenar, né? Colocar na ordem para não ficar pergunta repetida ou para juntar depois, de repente, uma pergunta com a outra quando é algo bem parecido. Tá? Outras perguntas. Qual foi a coisa mais gratificante que já aconteceu na sua vida? Qual era o seu sonho quando mais nova? Você se considera uma pessoa feliz? Aqui é para aquelas mulheres da nossa rede, nossa família, nossas amigas, né? Aquelas, assim, mulheres que fazem parte da nossa história e não necessariamente da família, mas que estão em volta e que fazem parte, né, da nossa rede, que estão ali no dia a dia com a gente, ou que você admira, né? Não precisa ser alguém famoso. Às vezes você admira uma mulher ali do entorno, sua vizinha, né? A mãe de uma amiga, ou uma amiga que chegou, né, em algum lugar, então, uma prima, né? Para as matriarcas também, agora a Marina falou assim, com quantos anos você conseguiu o seu primeiro emprego? Legal. Conseguiu fazer faculdade? Se sim, qual faculdade que você fez? Legal.
Relacionado à faculdade, pessoal, acontece muito das matriarcas, né? Das mulheres como um todo, mesmo conseguindo começar a faculdade, às vezes largar, porque por conta de ter que acumular maternidade, né, e deveres de trabalho doméstico com o trabalho fora, e às vezes elas não dão conta, né? Isso é uma coisa importante. Então, vamos lá, mais perguntas. Oi, Gi, foi você o quê? Ver o que você falou, fui eu, mas eu não vi o que você falou. Aí a professora Luciana falou que seria legal também saber como foi a recepção dos homens da família, do companheiro, com relação à opção da carreira de exatas. Então, aí estou falando das mulheres na exata, né? Teve uma pergunta aqui falando sobre isso, o que a sua família achou, alguma coisa assim. Eu vou botar aqui, aí depois, quando eu for fazer a consolidação, tá? Eu vejo como é que a gente... Tá bom? Aqui, ó, da família. Tá junto, que aí depois fica mais fácil de juntar. Então, vamos voltar nas perguntas aqui para as matriarcas e mulheres da nossa rede. Vou botar aqui. Pós, bisa, mãe, tia, irmã. Que tinha liberdade de expressão. Temos mais perguntas aqui? Cadê? Opa, tem um monte aqui legal. Teve alguém que não acreditava que você seria capaz de chegar até aqui? Se sim, o que você fez para vencer esses obstáculos? O que te levou a escolher a profissão? Você se sentiu intimidado por um homem em seu local de trabalho, ou até mesmo por outra mulher? Como você se sentia quando alguém falava que você não ia conseguir? Lá para das exatas, né? Então, vamos aqui. Estou botando todas a princípio, tá? E aí depois a gente agrupa ou vê quais que ficam. Peraí, que agora eu perdi aqui, deixa eu voltar. Perguntas para as matriarcas, a Marina colocou. Rafael, foi mal por não estar mandando perguntas para as mulheres todas que eu pensei já falaram. Tá. Aí a Yasmin disse, minha mãe teve que sair da escola para cuidar dos irmãos, tá vendo? Então, acho que essa é uma pergunta interessante, né? A gente pode colocar aqui. Ó. Você precisou largar ou adiar, né, seus estudos para cuidar da casa ou da família? Eu acho que a gente pode fazer sempre uma pergunta assim, para ter uma resposta mais direta e depois, né, pare um pouco sobre essa experiência. Sim, né? Pare um pouco sobre essa experiência. Qual foi a maior dificuldade que você passou na vida? Perguntou Yasmin. Deixa eu colocar. Vamos lá. Tudo que a Rafaela pensou, o pessoal já colocou aí, né? Oi, Rafaela. A gente não precisa ser direto para a semana que vem, não. A gente vai combinar assim. A gente vai ficar esse próximo mês, né, de setembro, dedicado aos podcasts. Então, como é que a gente vai fazer isso, né? As das mulheres nas exatas, eu vou convidá-las para participar da nossa reunião. E aí, como é que vai ser? Na hora da reunião, a gente faz uma pequena introdução, elas se apresentam para todas vocês aqui na nossa sala. E aí, depois, eu vou criar subsalas aqui no Google Meet, e cada grupo de cada escola vai para uma subsala diferente, entrevistar uma dessas mulheres. Então, como nós somos 5 escolas, vão ser 5 convidadas por semana. E aí a gente vai conseguir fazer uma quantidade aí bem interessante, tá? E aí eu boto para gravar, certo?
Então, eu vou estar gravando aqui um vídeo, né, dessa reunião, mas eu vou pedir também que as professoras ativem a gravação, a professora ou uma de vocês ative também a gravação só do áudio, seja no celular ou seja no computador. Vou combinar com vocês isso ainda, tá? Por quê? Porque depois desse áudio eu vou pegar para poder a gente montar um podcast, porque aí no podcast, como é só áudio, não tem imagem, precisa cortar em algumas partes, colocar umas vinhetas, algumas coisas para ficar interessante, tá? Para não ficar cansativo demais. Rafaela, uma mulher para cada escola, ou seja, 5 diferentes para cada semana. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, a gente vai ter na semana que vem, eu ainda estou falando com elas, tá? Para ver quem vai ser. Mas, a princípio, no mesmo horário, 15 horas, tá? E a gente entra aqui. Aí, como é que vai ser? Vocês têm a lista de perguntas e vocês, meninas, vão perguntando para elas e conversando com elas, tá? Então, a gente vai fazer as perguntas básicas, mas vocês também vão poder fazer perguntas para ir tirando a curiosidade de vocês para além dessas. Combinado? Aí agora, então, eu queria que a gente pensasse em mais algumas perguntas aqui para as matriarcas, tá? Vamos pensar aqui para as mulheres da nossa rede das matriarcas, que a gente tem aqui, se eu numerar, a gente tem 7 aqui, 8, 9, né? Pode ter mais algumas. Então, vamos ver aqui como é que tá. A questão da gratificante, considera a pessoa feliz, liberdade de expressão. Vamos pensar, para perguntar para elas, no seguinte: quais são as dificuldades que a gente discutiu na semana passada, quando a gente falou da necessidade do feminismo, né? E das barreiras que as mulheres enfrentam. O que a gente tem que superar ali? Por exemplo, será que elas já tiveram... vamos ver aqui. Peraí. Rafael. Uma mulher para cada escola por semana. Já tinha respondido. Então, vocês vão ver. Lembrando daquelas figurinhas que eu compartilhei com vocês, né, do projeto, né, que a gente gerou as publicações sobre feminismo. Deixa eu colocar para vocês. Todas vocês viram aquelas postagens que a gente fez no nosso Instagram sobre o feminismo? Você teve alguma dificuldade para arrumar emprego? Perguntou a Yasmin. Você teve alguma dificuldade para arrumar emprego? Legal. A professora Bárbara disse sim, que viu a publicação. Então, quando a gente pensa assim nas mulheres, nos desafios que a gente tem, né, a gente tem 2 principais núcleos de vivência, né? Que são a nossa casa e os relacionamentos com a família, e o outro espaço é o espaço profissional, né? O espaço de trabalhar, de fazer atividades para poder gerar renda. Então, a Marina perguntou aqui se foi obrigada a trabalhar, né? Isso. Professora Márcia, não tem Instagram? Não tem problema, você consegue visualizar mesmo assim, porque dá para abrir pelo navegador, tá? Se sentiu pressionado alguma vez por algum homem? Aqui você diz pressionado em que sentido, Yasmin? Pressionada você diz com relação a relacionamento físico, de assédio, né? Como está falando a professora Bárbara. Pressionada em que aspecto? Já sofreu assédio? Quais? O negócio ficou doidão aqui.
Pronto. Então, assim, né, junta essas duas perguntas, a da professora Bárbara e a que você colocou, sobre o assédio, né? Ficar junto. Deixa eu abrir, vou abrir e fechar de novo, que deu uma travada aqui para mim, tá? Só um instante. No sentido de ser obrigada a cuidar da casa, por exemplo. Tá bom, mesmo. A gente vai perguntar sobre isso. Eu já falei, mas eu falo de novo, né? Que eu às vezes olho para o lado porque eu estou com o monitor aqui, que ficou um pouco maior a imagem, porque força muito a vista, né? Eu ficar só no notebook direto, porque eu ainda dou aula à noite, fico a noite toda dando aula. Deixa eu ver se melhorou aqui. Pronto. As perguntas? Tá. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu não mandei ainda, mas eu vou mandar esse arquivo para vocês hoje, salvar em PDF, e vou mandar para vocês também irem complementando para a semana que vem. Eu acho que para as mulheres das profissões, a gente já tem bastante pergunta, né? A gente pode, eu vou organizar as perguntas, mandar para vocês, a gente vai fazer aquelas perguntas e depois que terminar, abre um momento para vocês fazerem as perguntas que vocês quiserem, de alguma dúvida, de alguma curiosidade que tenha ficado, tá? E acho que a gente pode pensar em mais algumas perguntas para as matriarcas aí ao longo da semana, tá? Para começar essas rodadas de podcast na semana que vem. Agora eu vou mostrar para vocês como é o recurso que eu uso, né, para poder fazer o podcast. Até já a professora Mariana me perguntou no outro dia, chegou a testar aquele que eu te recomendei, professora Mariana? Oi, não, porque aí eu tive vários problemas com a internet. E aí começou uma coisa a aparecer atrás da outra e acabei não conseguindo testar. Mas em breve eu vou entrar lá. Não tem problema não. Aproveita agora e já vê um pouquinho daí que eu vou mostrar para vocês. Sim. E aí, meninas, isso é legal, porque, por exemplo, a Duda, a Eduarda não está aqui hoje, né? Mas ela gosta muito desse tema de feminismo. Então, de repente, ela pode se juntar com mais amigas ou ela mesma criar um podcast sobre isso. Ou então, a Rafaela, que gosta de desenhar e tal, de repente, pode criar um podcast onde ela fale sobre isso, sobre os desenhos, sobre os animes que ela gosta. Mas o quê? Aí vocês vão falando sobre os temas que vocês gostam, entendeu? Hoje em dia, o podcast também é uma alternativa, não precisa ser tudo vídeo, né? E o legal é que, assim, às vezes dá menos trabalho, né? Você não tem que ter todo aquele cenário, a câmera às vezes não é legal, o áudio, ele é bem mais simples nesse sentido. Oi, Rafael, fazer o quê? Não, estou mostrando para vocês aqui o que eu uso para fazer podcast. Então, o nome dele é Anchor, né? Vou mandar para vocês também o link aqui. Ele você pode fazer pelo computador, no site, ou pelo aplicativo. Ai, começou a obra aqui, é só que faltar. Ou pelo aplicativo, tá? Agora, o aplicativo, ele é tranquilo. Eu mesmo confesso para vocês, eu já gravei alguns podcasts e eu uso só o celular. Eu nem mexo nele no computador. Eu gravo tudo pelo celular, faço a edição toda no celular. Vou mostrar para vocês como. Mas ele é tranquilo de usar. Aí você entra nesse Anchor. A princípio, gente, eu vou só mostrar para vocês como faz. E aí, uma vez que a gente tiver gravado, na semana que vem, depois que gravar o primeiro, a gente pode combinar. Eu queria que vocês dessem uma olhada no aplicativo, no site, como funciona, para ver se vocês se sentem confortáveis para montar o podcast, tá? Ou se vocês só querem fazer a entrevista e depois eu monto o podcast com as professoras. Vamos ver como é que a gente faz, como vai funcionar melhor, tá? Mas é o seguinte, olha só. Entrei aqui nele, vou criar uma assinatura, né? Que é o seguinte. Peraí, que eu acho que tem em português. Deixa eu mandar para vocês assim, em português. A internet aqui também hoje não tá lá, tá disponível não.
Eu tirei a tela, tá? Para ver se ele carrega mais rápido e depois eu compartilho de novo. Não vai assim mesmo depois se eu achar que o link do português eu mando para vocês. Tem muito mistério. Aí a gente entrou nele, vai criar um login, né, como qualquer um desses programas. E ele aceita que você crie o login com a sua conta do Facebook ou do Gmail, né? Isso facilita bastante. Eu geralmente uso isso para não ter que ficar criando mais uma senha, preenchendo mais um formulário, né? Então isso facilita. Então a gente entra ali, cria a senha ou login. Se já tiver o login, vai em login, como eu fui. Aí pediu minha conta do Gmail, né, que eu uso. Eu sempre fico na dúvida se eu usei esse ou outro, eu tenho mais de um Gmail, mas tudo bem. Quando você criar a sua conta, né, ou logar aqui com o Gmail, Facebook, quando eu cliquei aqui, tá vendo? Tem essa opção, pelo Gmail, ou pelo Facebook, ou pela sua conta do Twitter, ou então criar uma conta, que aí você vai criar botar seu nome completo, seu e-mail e sua senha. Quando a gente entra nele, vocês estão visualizando, meninas? Tá, né? Tá vendo? Esse aqui é um podcast que eu tenho, que eu faço, que eu publico algumas coisas para professores, né? Para poder ajudar professores em algumas coisas. Então, você pode criar uma imagem do seu podcast, você pode, depois você consegue ver aqui, ó, um painel de quantas pessoas acessaram, ver que 50% de quem acessou um podcast era mulher, 18% não está especificado, 32% homem. Ele dá esse painelzinho, né, de acesso. Mas não é isso que eu quero mostrar para vocês, não. Eu vou fazer o seguinte, porque nessa minha conta aqui, ele já está com esse podcast pronto. Eu vou entrar com o nosso do Meninas e Mulheres, tá? Meninas, como foi o nome que a gente colocou? Meninas, nossas mulheres, nossa história. Então, eu vou dar um nome já desse. Nossa história. Não saiu H. Isso vai dar erro com relação ao acento, né? Criei uma senha, botei o nome. Na verdade, aqui não precisa ser o nome do podcast, não. Pode ser, vamos botar o nome do nosso projeto. Tá? Estou só mostrando para vocês como faz, tá? Ninguém precisa, é obrigada a criar uma agora, não. Aí a gente mandou mais uma pergunta para as matriarcas aqui. Você acha que se tivesse crescido no ano atual, teria conseguido realizar sua sonho profissional? Legal a pergunta. Vou incluir aqui. Vou incluir lá na nossa apresentação, tá? A internet hoje está lenta também, vocês estão vendo, que não são só vocês que passam por isso. Ó, como está demorando para carregar. Geralmente, quando a gente cria uma conta assim, né, usando o nosso e-mail, a gente recebe um e-mail, uma mensagem por e-mail para confirmar. Lembra que no Scratch teve isso? Então, de maneira geral, tem isso. Mandei atualizar para ver se agora vai. Ó. Aí ele veio aqui. Deixa eu ver se tem a opção de mudar o idioma aqui. Aí aqui eu vou dar o nome do nosso podcast.
Aqui eu vou botar uma descrição. Como é que tá isso daquele nome de vocês tinham colocado? Pronto, usei aqui já o nome de um. Aí a gente pode criar uma figura, tá? Uma arte aqui, uma logo, alguma coisa assim. Por enquanto eu vou botar o... Desculpa, eu vou botar o logo do nosso projeto, tá? Depois a gente muda. Então, já estou criando aqui o canal de podcast da gente, tá? Aqui eu vou lançar o logo. Vou botar com fundo branco. Para vocês verem o passo a passo, né? Estou criando ali. Isso. Pronto. A gente pode aqui, ó, mexer no zoom. Assim. Essa imagenzinha que aparece quando a pessoa abriu o nosso canal, né? Então, aqui ele pode botar texto. Não estou conseguindo, está dando talento demais no computador. Nossa. Bom, vou mandar assim, depois eu atualizo. Já botei, tá, Yasmin? A sua pergunta lá na lista da gente, tá? Então, tá atualizado aqui o nosso perfil. Categoria. Qual vai ser a nossa categoria aqui, ó? Carreira, investimento, educação, ficção. Não é música. Ciência? Não é só ciência, né? É tanta coisa, né, que é difícil escolher aqui. Que categoria a gente coloca? Não sei. Eu vou deixar sem categoria por enquanto, não sei se ele vai deixar, tá? O idioma do podcast e nosso site. Eu volto. Essas coisas eu atualizo depois, tá? A gente pode botar na nossa página aqui do Instagram, do Facebook, endereço de tudo. Muito bem. Quando a gente termina, a gente salva, pode sempre editar aqui, tá? Agora eu vou mostrar para vocês. Essa parte inicial é chatinha, né? De criar o cadastro. Isso é sempre chato em qualquer site. Mas depois para fazer que é o interessante. Ele tem, como eu falei para vocês, o aplicativo também, tá vendo? É o mesmo nome, tem a mesma cara aqui, e você pode botar no celular. Então, eu vou mostrar para vocês. Eu vou entrar com o meu celular também, que nem eu fiz no outro dia, né? Que eu compartilhei a minha tela, para vocês verem como é no celular. Aqui.
Aí ele criou. Depois ele vai ter umas coisas de configuração que eu faço depois, tá? Eu quero mostrar para vocês como a gente cria um episódio. Aí a gente vai em novo episódio. E aí a gente tem a opção de gravar direto no computador ou no celular, né? Ou então você pode pegar o arquivo que você tem de áudio e colocar aqui, tá? Então eu posso capturar um áudio. Vou permitir, sempre tem que autorizar, né? Vou fazer um teste aqui com vocês. Então, eu aceitei aqui, escolhi o microfone, que é o microfone do computador, e vou começar a testar. Olá, estamos fazendo o primeiro teste para o nosso podcast sobre mulheres. E aí ele salvou. Está salvando. Tá? Já salvou esse primeiro áudio. Aí eu posso ir gravando quantos eu quiser. Vou salvar outro aqui. Nessa primeira temporada, falaremos com diversas mulheres da área de exatas, para conhecer um pouco da experiência delas. Pronto. Tenho 2 áudios, tá? E ele vai salvando aqui, dizendo qual foi o dia e o horário que a gente gravou aquele áudio, tá? Aí, ó, eu vou, o maisinho, vou adicionar no episódio. Adicionei. Aqui do lado está o episódio, tá bom? Tá vendo? E eu posso botar uma música de fundo se eu quiser. Cliquei. Vocês viram aqui? Deixa eu fechar para vocês verem de novo. Aqui é o símbolozinho da música. Eu clico. E aí ele vai adicionar isso no fundo da minha fala. Tem várias músicas que já tem aqui na base dele. Então, ó, eu posso escutar para ver como é. Aí eu consigo, apertando o playzinho, escutar para ver qual é a musiquinha, para ver se eu quero ou não. Ó, vou selecionar. Selecionei. Mando aplicar. E aí ele já faz essa união do seu áudio com a musiquinha do fundo. Eu não sei se vocês escutam quando eu coloco um áudio aqui no meu computador. Voltou, Ana Clara? Ou tá travado ainda? Hein? Olá, estamos fazendo o primeiro teste para o nosso podcast sobre mulheres. Conseguiu ouvir agora? Vocês ouviram, meninas, como ficou? Sim ou não? Viu? Então, eu mandei botar a musiquinha de fundo, aí ele já colocou a musiquinha de fundo. Não gostei. Se você não tiver gostado, vocês estão vendo que aqui ele salvou, ó, tá vendo que tem esse símbolozinho da música aqui? Isso significa que esse é o seu áudio com a música junto, mas o seu áudio original está salvo aqui. Se você quiser, você também pode, nesse lapisinho, renomear, né? Para depois não se perder, porque fica a sua data. Então, você pode botar nomes, ó, abertura. Aí você pode vir aqui, bloco 1. Isso te facilita depois para organizar o seu podcast, tá? Então, adicionei bloco 1. No bloco 1, eu não tenho música no fundo ainda. Eu posso fazer também depois o download. Então, esse aqui que ele gravou com a musiquinha, eu já posso fazer um download se eu quiser. E posso editar também o áudio ou remover a música do fundo. Posso remover e colocar outra, né? Fazer coisas desse tipo. Outra coisa que eu posso fazer, eu venho aqui na biblioteca dele, tá? Vou mostrar para vocês. Biblioteca é tudo que a gente usou. E aqui a gente tem os efeitos de transição. Que isso? É muito comum em áudio, é que nem em rádio, né? Porque a gente usa rádio, de vez em quando a gente bota uma musiquinha, uma vinheta, para poder dar uma quebrada naquela fala. Então, eu posso usar qualquer um deles entre uma fala e outra. Por exemplo. Ou esse outro. Eita, que barulho horroroso, né? Desculpa, hein? Deve ter doído o ouvido aí. Das coisas altas, né? Vou pegar algum aqui. Sei lá, vou usar esse. Aí adicionei. Ele vem para cá. E eu, pegando aqui com a mãozinha, eu consigo arrastar, mudar a ordem. Então, eu boto aqui, ó. Já tem uma abertura que está com a música de fundo, tem uma musiquinha que vai separar um bloco do outro.
Aqui é só a minha fala, mas se eu quiser eu posso adicionar uma musiquinha de fundo. Quero gravar de novo, volto aqui para gravar, tá? E fazendo tudo isso, né? Vou salvar aqui. Vamos fingir que a gente acabou o nosso episódio. Salvar episódio. Achou fofo, Yasmin? Aquela é a musiquinha que eu uso no meu podcast, eu gosto bastante. E aí, tá salvando aqui. Hoje o computador não está colaborando comigo, mas está salvando o episódio. Vamos atualizar. Aí você vai dar um nome para o episódio. A gente, como vai ter temporada, né? A gente vai fazer assim, ó. Temporada 1. Episódio 1. E aí a gente bota o nome da entrevistada, né? Ou, sei lá, vamos botar aqui. Tem uma que a gente vai entrevistar. Eu já sei, né? Oceanógrafa e hidróloga. Já fui convocada, já topou falar com vocês. Tá? Aqui, peraí, pronto. Então a gente vai fazer assim, né? Temporada 1, tempo, né? Temporada 1, episódio 1. Aí 2 pontos. O nome da pessoa entrevistada, né? E a profissão, tá? Ou a profissão e depois o nome, acho que não é o nome. Para vocês verem. Aí a gente vai dizer aqui brevemente, né? Nesse episódio, aí a gente vai dizer quem está entrevistando. As meninas da Bento Ribeiro, as meninas da Benevenuta, as meninas da Rio Grande do Sul, né? Aí a gente bota Rafaela, Beatriz, Marina, o nome de quem entrevistou e da professora que participou, tá? O nome da escola e quem está sendo entrevistado e o tema, um breve resumo. E depois a gente vai publicar, tá? Então eu salvei o episódio, dei o nome para ele, vou fazer o resumo, vou dizer quando vai postar. Eu posso, de repente, gravar vários episódios e fazer uma programação para ir soltando um por dia ou a cada semana um, né? Eu faço aqui a minha programação, tá? E aqui, ó, season é temporada. Temporada 1, episódio 1. Pronto, tá? E aí, pronto. Aí a gente salvou. E aí eu posso publicar. Eu vou salvar aqui como... Vou escrever, tem que escrever alguma coisa para resumir. Salvar como rascunho, tá? Porque eu não vou publicar ainda. Mas depois a gente consegue publicar. E aí, quando tiver gravado os primeiros, eu mostro para vocês, porque eu vou configurar para ele já publicar. Quando a gente fizer essa configuração, uma vez que eu publique o meu episódio aqui, esse programa já vai mandar para o Spotify, para o Google Podcast, para as principais plataformas de podcast. É uma maravilha, que ele já faz esse trabalho pela gente. Tá? Gostaram? O que vocês acharam? Acharam muito difícil? Digam para mim, meninas. Se tem como adicionar um áudio enviado por WhatsApp? Eu tenho quase certeza que sim. Eu vou precisar conferir aqui, Luciana, porque o WhatsApp ele não grava MP3, né? Eu vou agora compartilhar com vocês a tela do meu celular para vocês verem também o aplicativo. Ó. Vou botar ele para carregar, que ele já está ali pedindo socorro. Ó. Não é difícil não, viu, meninas? Ó, aqui tá. Aí eu vou abrir o aplicativo. É o mesmo. Você entra com a mesma conta, tá? Aqui ele já está logado na minha conta. Então eu vou para o seu podcast. Aqui é o meu, não é aquele nosso das meninas, mas está aqui, ó, a figurinha que eu criei, o número de pessoas que já assistiram, aqui os episódios de rascunho, em Analytics, tá vendo? Ele está em português o aplicativo. Aqui ele tem a análise, né, de quantas pessoas escutaram cada um, de onde são as pessoas. E em episódios, a gente pode clicar aqui em novo. Ó, vou fazer um novo episódio. Eu vou aqui no maisinho e posso puxar da biblioteca um áudio. Então, vou fazer o seguinte. Vamos testar o que vocês falaram do áudio da biblioteca? Eu vou pegar um áudio que eu mandei hoje no WhatsApp para as professoras. Eu não sei se eu consigo baixar esse áudio aqui. Talvez eu tenha aqui numa pasta.
Bom, eu vou ter que ver aqui, tá, meninas, como é que faz. Eu sei que no computador eu consigo baixar o arquivo. Mas aqui no aplicativo, ó, eu posso gravar também. Olá, estamos testando o uso do aplicativo do Anchor para poder gravar o nosso podcast. Parei, já está ali, tá? Eu posso, ó, ele ficou salvo. Deixa eu tirar o som do computador e colocar o som do meu. Botar o som para vocês me ouvirem. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, meninas? Tá. Então, aqui, gravei. Né? Gravei ali. Aliás, tem que salvar. Vou salvar. Estou dando o nome do episódio. Aí, do mesmo jeito, ele já gravou ali, tá gravando, processando esse áudio que eu gravei. Igual no computador, tá? Mesma lógica. Tá processando. E aí, eu dei play. Ele vai tocar. Opa, fechei sem querer. Tá? Vou gravar um outro aqui que eu acho que eu esqueci de salvar, deu alguma coisa errada. Ah, tava sem áudio. Olá, tô gravando um teste pro nosso podcast. Pronto. Eu mexi nos áudios. Enfim, funciona aqui, é porque eu mutei e tá dando algum problema. Salvei, mesma coisa. Voltei, posso excluir aquele pedaço do podcast, eu posso salvar, adicionar ao episódio. Já vamos terminar, tá, meninas? Só tô mostrando como funciona o aplicativo também, tá? Professora Luciana, quando a gente salvar o podcast, a gente tem duas opções. A gente pode compartilhar o link dele no próprio Anchor, que fica um link como se fosse um site. Inclusive, as pessoas nem precisam ter o aplicativo para ouvir, tá? E a outra opção é que quando a gente configurar aqui, ele vai criar uma conta para a gente no Spotify, no Google Podcast, nessas plataformas de podcast. E a gente pode compartilhar também essa postagem na plataforma, mas é o mesmo podcast. Quando eu adicionei, pude gravar, e aqui tem, no aplicativo é legal porque ele separa por intervalos, os sonzinhos de intervalo, os sons que são aqueles para dar uns tam, tum, sabe, umas coisas de surpresa durante, e música. Música a gente pode baixar direto, né, se você tiver no seu celular um MP3, o arquivo, você consegue colocar. Tem que tomar cuidado com aquela questão que a gente já conversou de direito autoral, né, aqui também vale isso. Então, essas músicas, esses sons que tem aqui dentro desse programa, são liberados para a gente usar. Então, por exemplo, ó, ouviram? Vocês ouvem quando eu faço barulhinho do celular? Sim ou não? Estão ouvindo? Não? Tá. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer o ruído aqui do celular, ver se vocês ouvem. Agora ouviu, né? Ouviram agora? Sim. Sim? Legal. Aí, ó. São vários barulhinhos que você pode botar para dar uma quebradinha, né? Então, ó, olha a dica. É uma coisa assim. Tem vários barulhinhos aqui, vocês vão brincar bastante com eles, tá? Credo, né? Coitada dessa vaca. Mas, então tem os barulhinhos aqui de sons que você pode botar no meio. E tem os do intervalo, que são mais apropriados para você colocar quando você quebra um bloco para o outro. Por exemplo, fazer várias perguntas para as profissionais. Aí vou começar pelas perguntas sobre como ela chegou lá. Depois as outras sobre a profissão especificamente, o que ela faz. Depois
as outras sobre as dificuldades com relação à família encarar, né, aquilo, e os homens. Aí a gente pode botar esses sons do intervalo. Tem vários, ó. E ele agrupa também mais ou menos por categoria, ó. Calmo, batidas. Tá? Tem vários. Alegre. Tá? E você pode colocar, então eu vou adicionar um desses, ó. Clicou no maisinho, vou dizer que eu quero adicionar interlúdio no intervalo, né? No intervalo do episódio. Volto lá para o meu episódio, né? Volto lá para o meu episódio e ele já adicionou. Mas eu também, ó, também consigo segurando, eu também consigo mudar a ordem entre as coisas, tá? Então eu consigo ir editando da mesma forma que eu fiz lá no site, vou editando pelo aplicativo, crio o meu episódio, quando terminar eu vou em publicar, e aí vou também botar a descrição, mesma coisa que tá lá, tá? Deixa eu parar aqui de compartilhar o. E aí, meninas? O que vocês acharam? Podemos usar esse? Estão me ouvindo? Pois é, não parece difícil, né? Então, assim, eu acho que seria legal se vocês mesmos editassem o podcast de vocês, né? E depois me mandassem o áudio, porque aí eu podia compartilhar na nossa página. Eu vou ver aqui, deixa eu só ver se a gente consegue baixar o áudio completo do podcast. Só um segundo. Dá. Quando a gente vai, deixa eu compartilhar de novo a minha tela aqui do celular. Só para vocês verem. Quando vocês terminarem de editar o podcast de vocês e tiverem terminado, tiver já pronto com a música de fundo, com essas coisas do interlúdio, né? Aí vocês vão. E tá aparecendo para vocês. Vocês estão vendo a tela do meu celular? Aí. Aí você pode vir aqui no episódio, clicar nos 3 pontinhos, exportar áudio. Aí ele vai baixar o áudio do episódio completo, tá? E aí a gente vai botando esses áudios, vocês vão compartilhando comigo, e aí depois eu subo ele para nossa conta, né? Para a gente ter todos eles na nossa conta do podcast do grupo, do projeto, tá? Então é legal porque fazendo assim, se vocês quiserem, vocês podem dividir, né? Cada episódio uma menina do colégio edita, ou então vocês fazem juntos, mas vocês pensam em como fazer isso, né? Então cada uma pode ter sua própria conta, criar lá o episódio, depois baixar o áudio completo e mandar pra gente. A gente precisa combinar a duração desses episódios, né? Então, como vocês vão ter uma conversa aí, esse com as profissionais, vocês vão ter bastante tempo para conversar com elas, vamos fazer o seguinte, a gente faz a primeira rodada da semana que vem, e aí, a partir da nossa experiência da semana que vem, como aconteceu, o que a gente sentiu, a gente combina melhor qual vai ser a duração, como vai ser esse formato que a gente vai encaixar, tá? Professora Márcia, se tiver um passo a passo, tá bom, eu posso fazer um tutorial passo a passo para vocês, tá? Do Onshore depois. Mas o que é importante aqui? Na semana que vem, quando a gente for fazer a entrevista, eu vou iniciar a gravação em cada uma das salas que vocês tiverem, mas, além disso, é importante que alguém ative o gravador de áudio. Pode ser um gravador de áudio do celular, por exemplo. Geralmente, o celular já vem como um gravador, um aplicativo de gravador, né? O meu, por exemplo, ele tem isso aqui, ó.
O meu tem esse aqui, que veio nele, mas tem vários na internet, vocês podem baixar. E ele é bem fácil de usar. Cliquei aqui na bolinha e ele começa a gravar. Começou a gravar. Ah, é porque eu estou usando o microfone com o outro aplicativo, ele não está deixando, né? Mas tem que ser então tem que ser alguém que esteja acessando a reunião pelo computador, porque vai gravar no celular, tá? Vai iniciar para gravar. Ele não está deixando porque eu estou com o microfone estabilizado no Meet, né? Mas ele vai gravar e depois vai vir aqui para minha lista, ó. Tá vendo? Aí eu salvo aqui qual vai ser ele vai salvar o áudio e aí eu compartilho. Eles vão compartilhar com a gente, tá? Vou mandar no nosso grupo do WhatsApp dizendo quem é que foi entrevistada e quem foi que entrevistou. Tudo bem? Oi, Eduarda. Oi, Viviane, desculpa, mas Tá bom, tudo bem. A gente está, na verdade, até já está terminando, mas é bom você estar aqui para falar com a gente. A gente está combinando que semana que vem a gente começa a gravação das nossas entrevistas. Então, como é que vai ser? Então, só explicando para vocês como vai funcionar. Semana que vem eu vou mandar o link para vocês, vai todo mundo entrar na sala como a gente faz normal, tá? E aí a gente vai ter uma conversa onde eu vou fazer uma breve apresentação das nossas entrevistadas. Serão 5, né? Porque cada escola vai ficar com uma delas. E aí, depois dessa fala inicial da apresentação delas, eu vou quebrar a sala em outras salas, onde cada escola vai para uma sala diferente, também aqui do Google Meet, com essa entrevistada dessa escola. Na semana que vem, a gente decide quem vai ser, tá? Ou então, conforme elas forem confirmando, eu mando para vocês no grupo do WhatsApp e a gente vê quais as preferências de vocês em termos de entrevista, tá? Quem vai entrevistar quem. Então, vão ser 5 entrevistadas, porque são 5 escolas, tá? E aí, cada grupo de meninas e professora de uma escola vai entrevistar uma dessas, fazendo as perguntas que a gente listou, e depois usando o tempo que sobrar, né, para poder fazer perguntas adicionais. Tá? Então, qual é a ideia? A primeira meia hora da reunião vai ser essa apresentação delas, uma conversa rápida. Aí vocês vão para a entrevista com elas, vocês vão ter aí 1 hora para entrevistá-las, e depois a gente volta para a nossa sala inicial novamente, para fazer os agradecimentos a elas, né? E combinar os próximos passos. Tudo bem? Então, a gente vai ter 2 coisas. A gente vai ter a gravação da entrevista, que essa eu vou estar gravando, e depois eu vou juntar tudo isso num vídeo. E a gente vai ter as entrevistas depois para postar no YouTube, tá? E, além disso, a gente vai ter também um podcast que vai ser estruturadinho ali e que vocês vão editar. Combinado? Dúvidas? Eita, que o WhatsApp tá piscando aqui. Dúvidas, meninas, professoras? Viviane, eu tenho uma, não uma dúvida, mas só uma coisinha aqui. Calma aí, só abaixar essa televisão. É que você tinha para escrever mais perguntas, eu escrevi também. E o nome do podcast de ideia. Só que como eu não consegui chegar antes, eu não consegui falar. Você quer que eu te mande depois por WhatsApp? Olha, eu acho que as meninas da sua escola já mandaram. Elas mandaram várias perguntas que você fez. E a gente já incluiu lá no slide. E aí, para você saber, Duda, ganhou o nome do podcast, vai ser Nossas Mulheres, Nossa História. A gente fez uma votação. Tá bom. Tá? Foi a professora Márcia enviou aqui. Obrigada, professora. Você estava participando, você não estava aqui, mas a sua contribuição estava aqui, viu? Fica tranquila. Então, vai ser Nossas Mulheres, Nossa História, e a gente vai ter 2 temporadas. A temporada das mulheres nas exatas, né? E a temporada das mulheres que estão na nossa rede, as matriarcas, né? Que é aquela conversa que a gente teve. A gente começa na semana que vem fazendo essas entrevistas com as profissionais. O que é importante vocês entenderem? O que a gente vai fazer nas nossas reuniões são com as profissionais. A entrevista com as mulheres da família, né, e da rede de vocês, são vocês que vão fazer, cada uma. Então, vocês vão guiadas por essas perguntas que a gente fez. Seria legal se vocês pudessem gravar um áudio, como se fosse uma entrevista com uma jornalista. Grava o áudio no celular, ativa o áudio, faz as perguntas, ela vai respondendo. E aí a gente vai pensar como é que a gente vai fazer com esse das mulheres da família, porque tem que ver primeiro se elas topam que a gente possa colocar no nosso podcast a voz delas respondendo.
Se elas não toparem, a gente vai gravar num outro formato. Como? Uma aluna faz a pergunta e a outra vai dizendo, olha, a minha mãe respondeu isso, isso e isso. A minha avó respondeu isso, isso e isso. Acho que pode ser um formato que expõe menos elas, né? O que vocês acham? Marina também te representou. A professora Márcia e Marina te representaram. O que vocês acham, meninas? Pode ser assim? Então tá. Então eu estou mandando para vocês as perguntas. Né? Vou mandar assim as perguntas, a nossa votação, o nome. Já mando também um slide com esse site do onshore. E depois, que aí eu vou ter que preparar, eu vou preparar também para vocês um passo a passo aqui de como usar o aplicativo para gravar para fazer a edição do podcast. Tá bom? Mas já combinem quem de vocês que durante a entrevista vai ativar a gravação do celular, né? A gravação de áudio, vai deixar gravando a entrevista toda ali para a gente ter o áudio. É importante e que seja alguém que esteja assistindo pelo computador, né? E aí o celular vai ficar gravando o áudio. E é importante também que fique perto do computador para o áudio ficar bom. Existe a opção ainda de quem está assistindo a aula pelo computador usar um gravador de áudio do computador, né? Aqui no meu computador também tem, então também tem essa opção. O gravador de áudio do computador, aí você pode deixar ele lá gravando enquanto está fazendo outras coisas. Quer dizer, o meu tem aqui um gravador de voz, vou mostrar para vocês. Para finalizar, para quem tiver. E aí depende do seu computador, da sua versão do Windows, cada um vai ter um aplicativo, né, algum nome diferente, de repente. Isso é importante, Yasmin. Para usar o gravador de voz, tem que estar com o microfone do computador funcionando. Se não estiver funcionando, grava pelo celular, tá? Então, aqui, ó. Apareceu para vocês agora que eu tô... foi. Aqui, só para vocês verem o gravador de áudio do meu computador. É esse programinha aqui, que chama gravador de voz. Aí ele é bem simples, tá? Eu só inicio aqui, ó, clico no microfone, ele começa a gravar, tá? E aí eu vou fazer outra coisa, eu posso usar o que eu fizer no computador, que ele vai ficar gravando. Quando terminar, eu mando salvar e pronto, tá? Então, não tem muito mistério, não. Meninas, serve, professora Joyce, algum que você usa já para gravar a aula? Às vezes vocês têm uns aplicativos de gravar a aula, essas coisas assim, né? Serve. Serve qualquer aplicativo que grave áudio, assim, não tem problema nenhum. Pode ser 2 pessoas sim, Márcia. Se quiser garantir, né, ter um backup, bota, sei lá, todo mundo bota para gravar e aí depois vê o que gravou com áudio melhor. A professora Joyce disse que é melhor mesmo ter uma dobradinha, né? Mais de uma pessoa gravando áudio em cada sala para garantir se tiver algum problema aí durante a gravação. Porque nem sempre grava o áudio, às vezes dá bug. Tá bom. Então, meninas, era isso que eu queria conversar com vocês hoje, né? Desestressa do Scratch, que eu vou conversar com as professoras sobre isso, e a gente vai ver como faz, tá? Com o que a gente já tem. E agora a nossa missão das próximas semanas, né? A gente vai dedicar setembro a gravar essa série de podcasts para a gente divulgar. E vai ser super legal, porque vocês vão poder divulgar na escola de vocês, para a família de vocês, para todo mundo. Vai compartilhando para todo mundo poder ir ouvindo. E aí a gente combina como é que a gente vai publicar. Se vai publicar tudo de uma vez, ou se vai soltando um por semana, aí a gente pensa aí nessa estratégia. Tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Professoras, fiquem mais um pouquinho aqui para a gente conversar rapidamente, tá? Meninas, tudo tranquilo com vocês? Então, estamos combinadas, tá? Lembrando que vou mandar para vocês agora, quando acabar a reunião, a lista de perguntas, e vocês podem pensar em mais perguntas também para as matriarcas, tá? Beijo para vocês, meninas.
É semana que vem, preparadas para fazer a entrevista, não deixem de vir, tá?